esgotada. Aí eu fui, já tinha comprometido com a minha filha, que no mês de, foi agosto, né? Eu fui, bem na época da mudança da reforma, que atrasou, mas eu já tinha comprometido com ela, que eu iria para Botucatu, que ela mora lá, cuidar do meu netinho, para ela poder fazer um curso, né? Aí deixei o Gilberto aí na tempestade da mudança e fui. Chegando lá, a minha filha falou: mãe, tem 2 livros que é a sua cara, você vai gostar muito. Eu falei: ah, é? Uma é Energia ao Quadrado, vocês já ouviram falar do livro? Né? Muito legal. E o outro é Mais Esperto que o Diabo. Aí eu comecei a ler o livro e falei: gente, que coisa legal, como isso tem tudo a ver com o assunto que eu gosto, que é o que eu vou falar para vocês. E paralelamente a isso, como eu estava lá, né, eu procurei ler bastante. Eu faço parte de um grupo WhatsApp de estudos, né, da Conscienciologia, e coincidentemente, naqueles dias, eles começaram a mandar vermelho sobre assédio. Eu falei: nossa, mas que sincronicidade foi essa? Né? E eu estava muito estressada, eu fui observando que lendo os livros, lendo os vermelhos, eu fui ficando mais tranquila. Eu fui me questionando: gente, mas a gente sabe de tantas coisas, né? Por que a gente acaba baixando a energia da gente? Então, o tanto que é importante a gente estar sempre com leituras boas, estar sempre nesse meio, né? Porque eu estava muito envolvida com estresse de terminar o curso, eu até me afastei um pouco porque eu disse que eu ia terminar o TCC, não terminei porque não deu tempo. Estresse de mudança, de reforma. Então, eu fiquei desfocada. Isso me fez muita falta. Eu achei interessante, né, que eu fui lendo e realmente a sintonia foi mudando. Até o Gilberto comentou, né? Tive até uns sonhos, inclusive com o netinho dele. Aí eu prestei atenção no que você falou comigo. Você olha, você começou a estudar sobre assédio, você teve esses sonhos, eu vou conversar com a minha filha sobre o teu netinho. Então, as coisas ficam sincronizadas, e isso a gente tem que prestar atenção, né? E esse assunto é um assunto que sempre me chamou a atenção, né? Mesmo da época, quando eu frequentava, né, o Centro Espírita, na época da adolescente, tinha as reuniões de desobsessão, o pessoal falava muito sobre obsessão. Depois eu fui vendo o outro lado da moeda, né? Como é importante. Tem até aquele ditado que o Gilberto sempre fala muito, que eu gosto, né, que é do Salomão: tudo que é demais passa. Então a gente tem que abrir a cabeça e ver todos os ângulos, né? Tem a parte também, que a gente está aprendendo muito, que fala que a gente quer terceirizar o tratamento de saúde sem se envolver no processo. Aí você vai estudando sobre o assédio, a gente vê que também não está muito diferente, não. A gente terceiriza tudo, né? Até a causa do assédio a gente sempre está colocando de fora. Aí foi interessante, porque lendo o Napoleão Hill, que é um livro que eu acho interessante, quem gosta do assunto lê Mais Esperto que o Diabo, né? Lendo o Energia ao Quadrado, eu peguei também 2 livros do Gilberto que falam um pouco de assédio, que é Evangelho e Terapia, no capítulo A Bipolaridade do Eu, e também Os Filhos de Deus, no Joio do Trigo, né, o capítulo Trigo, que também trata desse tema. E eles tinham muita coisa em comum. Então você começa a saturar, né? Então existem várias formas de você escrever, né? As várias linhas de conhecimento, elas abordam de forma diferente, mas o assunto é o mesmo. Então o que é que eu encontrei em todos, né, que eu trouxe para vocês aqui, né, foi falta de foco, que a pessoa tem que ter um objetivo na vida, né? Ela tem que saber o que ela quer, qual é a programação dela. Aquela pessoa que não tem foco nenhum, então, ela está mais suscetível a ser pensada, né? Ela não pensa por ela mesma, está mais fácil. O Napoleão Hill, nesse livro Mais Esperto que o Diabo, ele enfatiza muito isso. No Evangelho Terapia, não sei se você lembra, também fala da pessoa que não tem foco. Aí eu lembrei também do conceito de saúde do Hahnemann, que foi que estabeleceu aí, né, a homeopatia. Ele fala que dentro dos princípios de saúde, a pessoa está bem alinhada para cumprir a missão de vida dela. Então, também está relacionado com o foco dela, né, como que a saúde está envolvida nessa questão.
né? E aí também tem a questão, que a gente aprende muito na homeopatia também, quando a gente começa a estudar sobre a saúde, como que a saúde está ligada à nossa forma de pensar, né? O Kent, que foi um dos primeiros médicos, né, homeopatas, né, ele seguiu muito a linha do Hahn, ele fala que a doença é resultado do mal pensar, do mal sentir e do mal agir. Então, gente, todas as coisas vão tendo uma conexão, né? E aí a gente começa a entender o tanto que é importante nós prestarmos atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, né? Porque são através do pensamento e sentimento que a gente começa a ter as nossas condutas no dia a dia. Então, na Conscienciologia a gente fala muito, né, que tudo começa no pensamento. Algumas abordagens falam que vem primeiro o sentimento, mas eu acho que essa ordem não importa muito. O importante é a gente tomar consciência de o que é que a gente vem pensando diariamente. Porque o pensamento atrai, né? Então a gente pode dar vida ao pensamento, a gente vai entrar numa certa frequência. E eu prestando bastante atenção, né? Eu estava estudando sobre assédio esses dias no trânsito. O Gilberto contou uma história aí, que eu nem lembro, mas ele falou que era de um personagem que ele assistia, era um filme, um seriado, que você assistia com seus filhos. E que você achava incrível que a pessoa, parece que era uma pessoa do mal, ela nunca morria. Né? Se ela não morria, porque as pessoas é que estavam dando vida para ela, por isso que ela não morre. Né? Então as coisas ruins e as coisas boas, somos nós que vamos dar a vida de acordo com o foco, né, que nós estamos colocando ali. Tá? Então foi baseado nisso tudo, né, nessas experiências que eu trouxe esse tema para a gente discutir aqui. Tá? Aí vocês vão analisando, vão vendo se vocês concordam com a abordagem, né? Mas eu achei muito interessante a sincronicidade da leitura e o tanto que elas tinham em comum, né? Então tá, o autoassédio, eu peguei também um livro da Conscienciologia que chama Prescrições para o Autodesassédio, né? Então, se você conhece como que se instala o assédio, né, você pode trabalhar para você atenuar aí o desassédio, tá bom? E ele fala que o autoassédio é uma doença consciencial, né? E se a gente, quando começa a estudar as linhas de conhecimento, a homeopatia, né, fala muito isso, e o Gilberto traz muito para nós de que tudo aquilo que se manifesta no corpo é uma projeção do que está na nossa mente. Então, olha aqui a relação, né? Quando fala que o autoassédio, ele é uma doença consciencial. Mais cedo ou mais tarde também pode ser que ela vai se manifestar aí no nosso corpo de alguma forma. Então, tudo começa na nossa forma de pensar. Tá? Então, o autoassédio, né? Então, vamos destrinchar essa palavra. O que é o auto? O auto, o elemento de combustão, o auto procede do idioma grego. Autos, eu mesmo, por si próprio. Então, eu mesmo estou provocando aquele mal, né? O termo assédio deriva do idioma italiano, assedio, que é este idioma latino, obsedius ou obsedium, seco, cilada, assédio. Ele apareceu no idioma italiano no século XIII, né? E no idioma português em 1548. Então a gente vai ver que o assédio ele vem aqui muito da palavra obsessão, né? Que é mais conhecida por nós, nos meios espiritualistas, né? A gente tem mais afinidade, né, com a palavra obsessão, que nada mais é, ó, preocupação exagerada com alguma coisa, né? Então tá lá, minha mente está pensando demais em alguma coisa. Apego excessivo a uma mesma ideia fixa, né? Então é bom para a gente ficar atento. Será que eu tenho ideia fixa com o quê? Será que eu estou sempre remoendo algum tipo de problema? Então isso já é uma brecha, né? Para a gente estar dentro desse... Opa! Como é que é aqui? Achei. Compulsão, necessidade intensa para fazer algo ilógico ou insensato, né? Então aqui está o desequilíbrio.
a obsessão pelo dinheiro, impertinência, ato de aborrecer alguém com solicitações insistentes, né? Você está ali manipulando a pessoa, insistindo, não respeitando o livre-arbítrio dela, pensando em ser atendido em alguma demanda, né? Na psicologia, neurose que se define pelos pensamentos ou ações repetitivas e compulsivas, neurose obsessiva compulsiva. Então aqui a gente já tem alguma ideia, a preocupação exagerada com alguma coisa, uma ideia fixa, né? O apego excessivo a uma mesma ideia. Então, a partir daí, a gente já pode ir pensando como é que nós somos e como é que nós lidamos com os nossos problemas, como é que nós lidamos com os nossos relacionamentos. O quanto que a gente tem disso aqui, né? Cada um aí faz a sua análise. Tá? E aqui eu trouxe a definição do Valdo Vieira, né? Valdo Vieira, durante um tempo, ele trabalhou muito com o Chico Xavier. Eles psicografaram muitos livros juntos, né? O Valdo Vieira, ele tem mais livros do André Luiz que ele psicografou, e o Emmanuel ficou muito com a questão do... O Chico ficou muito com a psicografia do Emmanuel. O Valdo ficou muito com a questão do André Luiz. Então, ele trabalhou muito nessa questão também do assédio. Então, a definição que ele traz aqui. O autoassédio é a condição emocional, intelectual e energética do indivíduo predisposto a se molestar a partir de seus próprios pensamentos. Né? Então, como as coisas vão tendo concorrência. Com insistência inoportuna e patológica sobre si mesma, sem qualquer higiene mental. Né? A pessoa começa a pensar, né? A Madá até falou hoje, né, Madá? Do assédio quântico, né? Para te chamar para você falar. Né? Mas é isso, né? O pensamento, ele... Né? A gente sabe que o pensamento é energia. Né? Então tá aqui, pensar mal de si mesmo e ter a questão da culpa. Né? A pessoa começa a pensar mal de si, ou começa a ter sentimento de culpa em relação a alguma coisa, isso não é nada legal para ela. Né? Preocupar-se com o assunto, mantendo a irritação inicial, demonstra autoassédio individual. Então aqui, ó, a gente também presta atenção. E é tão interessante quando você está estudando o tema, né? E você se propõe a prestar atenção mesmo e vivenciar, te ajuda muito, porque hoje eu vivenciei isso aí no período da tarde. Né? Eu falei, não, gente, eu estou estudando assédio, estou estudando sobre pensamento, sobre sentimento, eu tenho que manter firme, deixa eu pensar positivo, né? Foi uma série de probleminhas que eu fui ter. Então, eu falei assim, olha, que bom, né? Talvez se eu não tivesse hoje com esse assunto fresco na cabeça, eu teria agido de uma outra forma, né? Porque nós estamos aqui para nos corrigir o tempo todo, né? Para, digamos assim, na nossa autocura mesmo, então é no dia a dia, né? São quase algumas coisas. Eu falei, não, vou dar palestra hoje sobre assédio, então estou com o assunto fresco na cabeça, não vou baixar meu padrão de pensamento, deixa eu fazer o que eu posso dar melhor de mim para ajudar a situação. Né? Porque é mais fácil você criticar o outro, você desqualificar outra pessoa, não, não está dando certo, não, vamos fazer, o que a gente pode fazer para ajudar? Então eu comecei a ficar irritada, falei, pera lá, né? Então, e eu melhorei, foi muito legal. Né? Tem também a questão do auto-boicote, né? A pessoa começa a se boicotar mesmo, né? Achar que ela não merece ser feliz, ou que aquilo não é para ela, né? Entra numa acomodação e não faz nada. Né? E ele fala também, é a enfermidade presente na essência dos distúrbios orgânicos, energéticos, emocionais e mentais. Né? Então você vê que é tudo a questão dos nossos pensamentos, né? Como é que é a origem. E ele fala aqui também que todos nós, porque aqui nós ainda não somos seres despertos, né? Não somos seres iluminados, estamos a caminho de... Então todos nós temos assédio e somos assediados. Vocês concordam com isso? Foi até interessante, lá em Londrina, né? A gente estava com os meus amigos na época da Conscienciologia, a gente tinha um grupo, a gente estava lá em casa conversando, aí uma pessoa do grupo falou assim, vocês acham que vocês assediam alguém? Nossa, não, mas imagina, ninguém assedia ninguém.
mas na realidade nós assediamos sim. Né? Quando a gente pensa mal daquela pessoa, quando a gente começa a olhar os defeitos do outro, entendeu? Quando começam a fazer exigências, de uma certa forma, a gente está assediando. Né? Muitas vezes as mães, com as melhores das intenções, elas assediam os filhos. Né? Os companheiros também. Então a gente presta atenção, porque a gente sempre acha que assédio é uma coisa do mal e está fora da gente. Nós ainda não somos espíritos iluminados, estamos a caminho dele. Então, às vezes a gente assedia também, né? Às vezes a gente assedia as pessoas que a gente mais gosta, né? Com a nossa falta de compreensão e cutucando ali o defeito do outro. Nós vamos ter uma conversa séria quando chegar em casa. Estou lembrando aqui que no slide para trás aí falou da insistência, né? A insistência. Sim. Da obsessão por insistência. Insistência. Quanto tempo do meu dia eu gasto insistindo com alguém sobre algum tema? Não é? E quantas vezes que eu volto ao assunto, né? Se sair dele, né, Gilberto? Que eu não aceito não. Porque às vezes eu quero, vou vencer pelo cansaço. Isso é obsessão pura. Obsessão, exatamente. Não, eu vou falar isso para minha filha adolescente. Eu vou falar isso. Mas já pensou? E agora? Você já pensou? Você já pensou? Mas hoje, eu penso também que a gente faz isso muito com a gente próprio, né? Assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de acalmar a multidão que fica na minha mente, né? E às vezes eu tenho feito alguns exercícios de presença e às vezes é uma multidão tão grande que eu tenho que falar alto comigo, eu falo mesmo, verbalizo, para eu me acalmar, assim, acalmar minha mente e colocar essa presença, né? Isso é um autoassédio total, né? Igual hoje, tá percebendo que eu ia entrar no autoassédio, paf, botei. Né? Então, Preparar, voltar para o centro, colocar presença e questionar, né? E se questionar por que esse devaneio todo, qual é o sentido disso, por quê? E aí você não acha sentido, é só um devaneio, na maioria das vezes. Às vezes a gente pode até ver o sentido, mas, mas tem que ser com calma, né? Com observação, se as coisas estão se repetindo, parar para pensar, né? O que é que está acontecendo, entendeu? Então, só para a gente saber que nós temos essa latência, né? Qualquer hora ele pode ser disparado. Geralmente ele é disparado com os nossos pontos mais fracos, com a nossa vulnerabilidade. Então é importante saber aquilo que está fragilizado em nós. Qual que é o meu ponto fraco? Né? Os amparadores, eles vão sempre cutucar as nossas qualidades. E os assediadores, os nossos pontos fracos. E que a gente já faça um treinamento para que nós não nos autoassediamos, não sejamos, né, assediadores de nós próprios. Né? Então vamos focar mais naquilo que a gente tem de qualidade. Os erros vamos corrigir, não é também jogar debaixo do tapete, não. Né? A Patrícia, na palestra da semana passada, você falou uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que foi a questão da cultura da felicidade, que ela é imposta, que ninguém pode sentir tristeza. Né? Então, eu vou falar também mais lá na frente, que a tristeza ela é até uma porta para o assédio, mas depende de como você lida com ela. Se você cultivar a tristeza, né, e achar que é aquilo mesmo, não fazer nenhuma reflexão, aí ela é ruim mesmo. Agora, se você conversar com ela, vem cá, o que é que está acontecendo? Né? Chama a sua depressão e fala, o que é que está acontecendo? Aí é que está a sutileza da questão. Por que eu estou assim? Entendeu? É uma coisa consciente. Aí você supera, né? Porque o que a gente vê hoje em dia, realmente essa cultura da felicidade, né, que ninguém pode sofrer e tal, e aí as pessoas ficam, né, utilizando drogas ilícitas, outras coisas, vai para o shopping para poder se aliviar, gasta, depois vai assediar, não tem para pagar, porque não olha para aquilo que está faltando dentro dela, aquilo que está incomodando. Né? Quando a gente, por exemplo, coloca a mão no fogo, queima, o que acontece? A gente não sente uma dor? A dor é uma defesa. A tristeza, a depressão também é uma defesa do indivíduo.
mas a gente tem que evitar. Não alimentar a tristeza, né? Achar que é bonito ficar triste, entendeu? Não é isso que eu estou dizendo. É olhar para ela e entender o que é aquela tristeza, o que é aquela depressão tem a ver com a pessoa, né? E muitas vezes o indivíduo precisa de ajuda, né? E hoje em dia tem tanto recurso aí no nosso planeta para as pessoas, né, se ajudarem. Tem as psicoterapias, né, tem a homeopatia, tem várias linhas de conhecimento que você pode escolher aquela que mais tem afinidade com você, que não pode deixar passar em branco, né? Então, voltando aqui. E isso pode ser tão sutil, pode ser tão sutil que a gente nem percebe, né? Fica que trenzinho lá, aí some, mas na verdade, de repente te pega. Te pega porque acabou não superando, né? Você não trabalhou. E às vezes as coisas vão e voltam também, gente. A gente não consegue resolver tudo de uma vez, né? Então, vai aos poucos. Mas o importante, né, é que a gente vai conseguindo dar cada passo, a gente vai melhorando, porque ninguém vai conseguir de uma vez por todas, né? E aqui é algo para a gente refletir, né? Se nós temos consciência aí dos nossos pensamentos, né, para a gente fazer um exercício. O que eu estou pensando? Quando eu acordo, eu penso em quê? Né? O meu pensamento está mais baseado em quê? É raiva, é rancor, eu estou pensando positivo, eu estou, ai meu Deus, né? Então vamos pensar, porque de acordo com aquilo que a gente pensa, vai ser a vibração nossa naquele dia, né? Então, e o assédio ele vai sempre ser ativado, né, dependendo das características de cada pessoa. De repente, aquilo que me desequilibra não é a mesma coisa que desequilibra a Rose, né? É particular de cada um. Por isso que o autoconhecimento ele é importante, a gente saber o que é vulnerável em nós mesmas, né? E ele sempre, né, o que constitui aí o assédio? Ideias deturpadas, né, incoerentes, mal estruturadas do indivíduo. Tudo isso vai predispor, né, para o autoassédio. Se eu penso muito errado, se eu tenho crenças muito arraigadas, que elas já estão desatualizadas, aquilo serviu para uma época, não serve mais, a pessoa insiste naquilo, né? E ela falou muito da questão do dogma, né? A gente quer colocar para o outro aquilo que serve para você, mas não é, as pessoas são diferentes, né? Cada um é um universo próprio. Então, não impor às pessoas aquilo que te fez bem. Eu tinha essa mania, assim, um livro, adorava aquele livro, eu queria dar um livro para todo mundo. Aquilo ali foi bom para mim, né? Naquele livro tinha senhas que eram importantes para mim. Pode ser que seja bom para outra pessoa também, mas isso não é absoluto, né? Então, tem isso aí. Aí tem, né, as categorias do autoassédio, o autoconceito deturbado, né? Aquela pessoa que tem uma baixa autoestima, ela não se valoriza, ou o outro extremo, né? Ou ela tem autoestima muito exacerbada, isso tudo atrapalha a pessoa, né? Ela está fora da realidade, né? Então, tem que ver essas questões aí, né? E aqui para a gente ver, né, quais são as minhas vulnerabilidades, né? O que me pega? Então a gente começa a prestar atenção. O que faz a gente sempre escorregar, né? Acho que cada um sabe onde estão os seus pontos fracos, eles precisam ser trabalhados, né? No livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala muito isso, né? Porque assim, o Napoleão Hill, ele faz uma entrevista lá com o diabo, ele quer saber por que o diabo domina tantas mentes. Aí o diabo começa a falar com ele, que ele pega as pessoas, né, pelo medo, pela culpa, né, quando aquela pessoa acha que ela não vale nada, aí que ele pega mesmo. E uma coisa que ele falou que eu achei bem interessante, né, depois vocês podem até ver no livro se vocês se interessarem, que ele diz que ele costuma ir muito nos meios religiosos. Por quê? Porque ali tem muita culpa, né? As pessoas se culpam muito. Então, é um prato cheio para ele ocupar a mente das pessoas, para aquelas pessoas que ficam ruminando a culpa, né? Então, ele fala muito, é o medo, a culpa e a submissão, né? A submissão também foi muito
enfatizado nos outros livros que eu li. Aquela pessoa que ela é submissa. Então é muito fácil ela ser assediada por outra pessoa, seja o espírito encarnado ou desencarnado, porque a mente dela já é submissa, então ela aceita muito fácil as coisas que vêm de fora. Né? Então, a gente tomar cuidado aí. Vocês já assistiram esse filme, O Advogado do Diabo? Ali é um clássico, né? O assédio, ele pega pelo ponto fraco do advogado. Né? Então, para a gente pensar quais são os nossos pontos fracos. Né? A vaidade, né? A soberba, né? Ele pegou lá, o ponto fraco dele era a vaidade. Né? Então, ele achava que já tinha superado e que estava dando um troco no diabo. E aí ele fala, olha aí, tá vendo? É aí. E ele não tinha percebido. Que a vaidade também é muito assim na gente, né? Eu acho que eu tenho orgulho de ser humilde. Eu tenho orgulho de ser humilde. Verdade é essa. Outra coisa também, as crenças limitantes, né? As interpretações errôneas, porque elas vão impedir realmente a pessoa de fazer sua reciclagem íntima. Ela está parada por um tempo, né? A vontade débil também, a pessoa não tem vontade de nada, não tem disposição, ela sabe que ela está num caminho que não é legal, mas ela se acomoda, ela não se enfrenta, né? Esquema mental disfuncional, né? Pessoa que é muito negativa, ela só vê o lado negativo de todas as situações das pessoas, né? Intencionalidade anticosmoética, né? A cosmoética é a lei, a gente pode, é o sinônimo da lei universal. Né? Então, aquela pessoa que ela só pensa no bem-estar dela. E ela usa as pessoas, né, para conseguir aquilo que ela quer e prejudicar, passando por cima de muita gente. Né? E predição baratrosférica. O que é isso? Aquela pessoa que adora pensar mal, adora ambientes pesados, né? Muita bebida, prostituição, são ambientes carregados. Então, isso também abaixa a vibração dela. Vocês concordam, gente? Se encontra em 3 ou mais, aí tem uma tabela. Se encontra em 3 ou mais, tem uma tabela. É 1, 2 ou 3. Aí o negócio tá sério. Também tem o assédio mental, intelectual. Aqui fala muito da imunidade cognitiva. Vocês já ouviram falar desse termo? Né? Depois a gente vai falar dele, tá? São as lavagens cerebrais, a cegueira, né? Aquela pessoa que é muito crítica, ela é ácida na crítica dela para derrubar o outro mesmo. E as memórias carregadas, né? Você está sempre lembrando das coisas ruins. Tem até interessante aí que o pessoal está fazendo aquela semana com o Ho'oponopono, né? Que eu achei bem legal. Tem várias técnicas lá que ajudam a pessoa a ir limpando as memórias negativas, né? Vai trabalhando para poder, né, mudar a psicosfera dela também. É energético, né? Que é o bloqueio dos chakras, da aura, aquela pessoa que está sempre cansada, é um cansaço crônico. Então é bom aí trabalhar com as energias, trabalhar com os chakras. A yoga ajuda, né? A gente está aí trabalhando. Tem outras técnicas também que ajudam a desobstruir os chakras. O orgânico, que é a falta de cuidado com o próprio corpo, né? Como é que está a alimentação da gente? Se a gente está comendo em excesso, está comendo muita escassez, né? O sono, atividade física, isso tudo é importante para a gente manter o corpo da gente rígido, né? Porque isso ajuda aí a gente a ficar sem energia e o cérebro sugado. E o tecnológico também, que é o excesso do uso do smartphone e videogames, né? Porque hoje está bem exagerado, né? As pessoas usam o iPhone, tem as fake news aí também, né? Tira as pessoas daquela vibração boa, é tanta mentira que a gente vê, né, nas redes sociais. Você também comentou na palestra passada, eu até achei interessante, porque um amigo meu lá em Rodrigo, que ele saiu do Facebook. O que aconteceu? Não te vi mais. Não, cansei do Facebook. Você só vê gente feliz, então eu estou com algum problema. Porque são assim, sai de uma realidade. Tem coisas boas, mas é tudo. A gente precisa saber usar, né?
como diz o Salomão, tudo que é demais passa, tudo tem que ter um equilíbrio na vida da gente. Mas então, o que é a imunização cognitiva? Que também é algo que nos prejudica. É o estudo que permite que as pessoas se agarrem a valores e credos, mesmo que fatos objetivos demonstrem que eles não correspondem à verdade. A pessoa fica arraigada. A primeira fase, isolamento de quem tem opiniões contrárias, protegendo suas ideias. Né? A pessoa vai eliminando seu convívio ou mesmo da sua atenção quem pensa diferente. Então, eu só vou ficar no meio de pessoas que pensam exatamente como eu penso, né? Que tem a mesma crença ou a mesma ideologia. Tá? A segunda fase, redução da exposição às ideias contrárias. Passa a ler e ouvir apenas as opiniões em linha com seus credos. Nos estados totalitários é quando a liberdade de expressão passa a ser ameaçada, quando a imprensa perde a liberdade, quando vozes dissidentes são caladas e quando os processos educacionais adotam opiniões selecionadas com autores e textos cuidadosamente escolhidos para seguir apenas uma visão de mundo. Então, tudo que é novo, que é diferente, a pessoa não absorve. Ela fica só com aquela crença dela. A terceira fase, conexão dos credos a emoções poderosas. Se você não seguir aquelas ideias, algo de ruim vai acontecer. Lembrando, se você pecar, vai para o inferno. Então, a pessoa ela fica com aquela monoideia, né? Aquele pensamento fixo. E a quarta fase, associação a grupos que trabalham para combater as ideias dos grupos contrários. Isso acontece na política e até mesmo na ciência, quando métodos de investigação científica focam nas fraquezas das teorias adversas, ignorando os pontos fortes. Né? Então, é a monovisão. A quinta fase é a repetição. Repete, repete, repete. Né? Cria-se um tema, um slogan, que materializa um determinado credo ou visão, que passa a ser repetido como um mantra, uma técnica de aprendizado, imunizando as pessoas com argumentos contrários àquele credo. Tá? E a conclusão, os especialistas em psicologia de massa sabem que nossas mentes evoluíram muito mais para proteger nossos credos que para avaliar o que é verdade e o que é mentira. Né? E os especialistas em comunicação constroem retóricas fantásticas com a intenção de desviar o tema principal e, especialmente, imunizar cognitivamente os soldados da causa. Então, eu acho isso aí muito sério. Né? A gente tem que ter a cabeça aberta, senão a gente pensar. As pessoas mais submissas, né? Elas são mais vulneráveis para cair aí nessa questão. Então, a gente tem que ter discernimento, tem que ter uma criticidade sadia, analisar os fatos, né? Aí eu trouxe aqui essa imagem, né? Vocês conhecem? Eu acho que ela já foi identificada. Né? O que vocês enxergam aqui? A jovem e a velha. Quem que vê uma jovem aqui? Quem que vê a velha? Aqui, a Madá, acho que já conheceu. Gilberto, quem que você vê aqui? A velha. A velha? Então, só que aqui tem uma jovem e tem uma velha. Né? Então, isso é para mostrar que tem visões diferentes. Quem vê a velha, está certo. Quem vê a jovem também. Aqui é a jovem. Eu só vejo a velha. Não, é a velha. Não, a velha é o todo, né? Não é? Só tô vendo a velha. Aqui é a jovem. Ele já foi jovem. Só vi a velha. A jovem, A velha, só vendo a velha. a velha é um cordão da pessoa. A jovem está olhando para É lá. o líder da jovem.
Onde que tá? Só fecha o sangue. O Zóio está em cima do... Onde que tá os olhos, né? Minha mente está... Eu desisti já. O nariz é o queixo da Eu jovem. não tô vendo. Ela tem um chapéu assim, ó. Vixe, mano. Ela tá de lado, assim, de pé. É assim, o olho da velha vira a orelha da jovem. Orelha da jovem. Nossa, não consigo ver. Eu fiz cara de garrafa. Discussões, já viu? Não, sem confiança, a gente fez com facilidade. Visões diferentes de uma mesma realidade. Então, se a gente se deixar só naquilo que a gente acredita, a gente está perdendo a oportunidade de ampliar o nosso conhecimento. Não significa que a gente tem que aceitar tudo, não, mas a gente tem que refletir, tem que avaliar usando o nosso próprio discernimento, não o outro, mas aqui. Tá bom? Aqui tem essa gravura aí na internet, depois, quem não conseguiu ver as fotos, vocês vão ver a jovem já vê. Tá? Aqui é só para a gente recordar aqui, né, que o assédio ele sempre vai ter um assédio latente, que aí vai ser a vulnerabilidade de cada um, né? O fator de intuição da parte da insanidade, ou seja, são os pensamentos patológicos, né? Aí depois eles acabam fixando aqui na nossa psicosfera e a gente vai para a conduta autoassediadora, a gente acaba fazendo mal para a gente mesmo, né? Os indutores dos pensamentos patológicos são as contrariedades. Aqui é uma frase de uma psiquiatra que eu gosto muito, ela fala assim: ser firme com os fatos e suave com as pessoas. Não é? A gente usar a compreensão, entender que aquela pessoa que fez o ato que nos desagradou está no nível evolutivo dela. Quantas vezes também nós desagradamos o próximo? Então não é de repente passar a mão na cabeça, não. Ser firme com aquilo que foi errado, mas usar a compreensão. Jurado, o que é indutores de pato? O que é isso? O pato e sinceridade pato é doença, é o pensamento e sentimento, são aquilo que vai induzir os nossos pensamentos patológicos, errados. Né? Aí a primeira são as contrariedades. Claro que a gente vai ter contrariedade, vão acontecer coisas que a gente não gosta, mas a gente não precisa ficar, né, experimentando aquilo com raiva da pessoa, não. Usar a compreensão. Tá? Desejos refletivos, porque eu quero, às vezes a coisa não é para você, a gente está querendo, está insistindo, né? Também não é legal. Devaneios, né, Patrícia, que você estava colocando, autoinvocação, a gente começa a ver só fica implicado alguma coisa, e aquilo vai remoendo na cabeça da gente, né? Os emocionalismos, a vitimização, né? A pessoa se faz um vítima, aquela pessoa poliqueixosa. Isso aqui também, no livro, né? Mais Esperto que o Diabo, ele fala muito dessa questão, né? Da pessoa que se coloca na posição de vítima. As ilusões, né? A pessoa está iludida, está fora da realidade. As intenções doentias, né? O desejar mal. E as memórias tóxicas que eu comentei, que o Ho'oponopono, né? Tem uma técnica legal para trabalhar isso. Quem gosta, né? Aqui eu já falei, né? No livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala muito dessa questão medo, submissão e a culpa, né? Eu acho que é importante a gente trabalhar a culpa, né? Vai levar, a gente precisa entender, né? E nos perdoar porque a gente fez um ato que naquela época era o que a gente tinha condição de fazer, mas aquilo já passou, vamos seguir em frente, né? A falta de foco, né? Também já falei, né? Se eu não tenho foco, se eu não sei aonde que eu quero chegar, qualquer lugar serve. Aí, ó, o assédio pode chegar. A ganância, a procrastinação, a luxúria, a inveja, o ódio. A sua mente atrai sempre aquilo que você mais enfatiza, né? A gente que dá vida para as coisas, né? Seja positiva ou seja negativa. É nós que estamos, né, cultivando aqui.
a predisposições, a melancolia, a depressão, que a gente já falou, da importância de olhar para ela, de dela ser cuidada, né? A Patrícia falou muito bem da depressão na palestra passada, porque às vezes a pessoa precisa, né, de um profissional de saúde para poder manejar a depressão dela. Nem sempre o paciente, o indivíduo, vai dar conta sozinho, mas é importante procurar ajuda, né? A irritabilidade, as crenças equivocadas, né? E a sutileza, que também já foi comentado, de olhar para esses sentimentos. Tá certo? O erro é remoer, cultivar, sem fazer uma reflexão. Porque aí ele vai e volta, você não está trabalhando com ele, né? Então ele vai, ele retorna. Como diz o E aí? Gilberto, é burrice, né, Oi? Joana? Aí é burrice, né? Aí é Lá é burrice. burrice. Vai repetindo. Né? O que você está fazendo para sair daquela condição? Né? Importante tomar consciência, prestar atenção. Aqui, ó, técnicas para o autodesassédio. Vontade firme, né? A pessoa precisa ter coragem para mudar, coragem para auto-enfrentar, não repetir, né? Sabe que aquela situação não vai fazer bem para ela, por que você está continuando naquele caminho, né? Então a gente tem que ter coragem de se auto-enfrentar. No início, às vezes, é difícil, mas você passou aquela fase, depois você vai tranquilamente, né? Aqui, auto-observação, né? Identificação de ideia fixa recorrente, análise das emoções nocivas e a raiva, né? Você está com muita raiva, né? Você está com aquela emoção, olha para ela, o que essa raiva está dizendo, né? Achei até interessante, eu fiz terapia durante um bom tempo, quando eu morava lá em Londrina. E aí, uma vez, a minha terapeuta virou para mim e falou assim, mas por que você não pode sofrer? Eu levei um susto. Por que você não pode sofrer? Por que você não olha para isso? Eu falei, mas eu vou sofrer, né? Não, eu não quero mais é sair do sofrimento. Não, você precisa olhar para ele, senão ele não vai embora. Ele saber a causa disso, né? Se você procura outros subterfúgios, ele vai voltar, às vezes volta maior, né? Então, achei interessante. Então, a auto-observação, ela é muito interessante, a gente observar em nós mesmos, como é que nós somos, os nossos relacionamentos, né? O que a gente, qual é a predominância dos nossos pensamentos, né? O que eu estou fazendo com a minha vida, eu estou no caminho certo, eu estou satisfeita, eu estou insatisfeita. Se eu estou insatisfeita, qual o motivo? Né? Para a gente poder caminhar. Uma coisa que ajuda muito, né, é a leitura útil. Né? Eu acho que procurar ler bons livros, eu acho que você que estudou esse capítulo, né, que você trouxe, não é diferente quando a gente estuda? É diferente, né? Igual eu, né? Se eu não tivesse estudado hoje a questão do assédio, trabalhando esse tempo todo, eu preparei a palestra, eu estaria arrependida do instinto da gente, né? Eu falei, graças a Deus, eu respirei. Não, é esse pensamento. Vamos seguir em frente, né? Então a leitura é muito bom, né? Uma dica, a pessoa está irritada, ela procura ler um livro, né? Uma outra dica também, a gente está super bem, de repente você muda o seu humor, de uma hora para outra tem boi na linha. Então, procura ler um bom livro, ou assistir um bom filme, ou fazer uma caminhada para você sair daquele pensamento fixo, né? A gente já aprendeu aqui que pensamento fixo não é uma boa coisa, né? Aquela ideia insistente. Vai fazer uma outra coisa, né? Para poder arejar a mente, tá? Outra coisa que também, a ação pelas pequenas coisas, né? A gente tem que respeitar o limite da gente. Se a gente quer fazer mudanças, vamos começar daquilo que é mais fácil, né? Mas comece, tem um bom começo, né? De repente, o que é mais fácil eu trabalhar? Eu vou cuidar da minha alimentação, cuidar do meu corpo, isso já vai ajudando, né? A gente a ampliar as outras ações para a gente mudar de patamar, certo? Auto-organização existencial. Aqui tem a técnica do antibarulhismo energético do Off-Messon. Se a gente guarda muita coisa que já não serve mais, né? A gente fica com a questão do apego, deixar a casa mais organizada. Eu acho que vocês já repararam que quando a gente faz uma limpeza, fica tudo mais leve, né?
Então, isso aí é uma coisa que eu tenho a tendência de guardar, de acumular. Então, estou sempre fazendo esse exercício, né, de jogar as coisas fora, de doar aquilo que eu não preciso mais. Então, mudança é uma ótima oportunidade para a gente fazer isso. E você fica mais leve, né? Você vai desapegando, vai deixando outro fluxo de energia entrar na vida da gente, né? A retificação dos erros, né? Aquilo que eu errei, né? Ah, eu errei, então agora sei que eu errei, então o que eu posso fazer para não errar de novo, para melhorar, né? O enfrentamento do mal-estar, que a gente já falou, né? Que ele é necessário, a gente não tem que fugir dele, mas também não é cultivar então a sutileza das coisas, né? Porque tem aí processo religioso já antigo que cultiva o sofrimento, né? Tem até aquela religião que eles estão... Oi? Autoflagelação, gente, não é nada disso. É a sutileza da questão. O mal-estar dizer alguma coisa, então tem que olhar para ele, não é cultivar, não. É aquela ideia errônea, né? Aquela crença limitante de que, eu vou sofrer para eu ir para o céu. Nada a ver. Não tem isso. Né? Mesmo porque céu e inferno é um estado de espírito, né? Se nós desencarnarmos aqui agora, a gente vai exatamente para a dimensão que nosso interior está vibrando, né? Então, o céu e o inferno está aqui dentro da gente. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Mudanças de companhias evolutivas, né? Então, se você quer mudar, suas companhias tão legais, elas te ajudam, elas ajudam você a crescer, elas acrescentam alguma coisa, ou elas te atrapalham, então, de repente, é hora de mudar. Né? Juliana, nós estamos falando aqui que o bom então é desencarnar aqui numa quarta-feira. Aqui dentro, nós já falamos aqui dentro. Que saiu ali, já o negócio de a gente vai, se Deus dá, lá para fora. A questão é essa. E de novo, a gente ter um propósito definido, mas é isso que eu achei interessante. Eu achei isso em todas as literaturas. A gente tem que ter um propósito, senão a gente pode depois se arrepender lá na frente. Nossa, mas não cumpri com a minha missão de vida, né? Porque aqui, e às vezes a missão de vida é uma coisa tão simples. Eu vim aqui para me tornar uma pessoa melhor, não é? Simples. E isso é simples. Para algumas pessoas acham que tem que fazer trabalhar na comunidade. Depende de cada um. Né? Acho que cada um vai. Né? Nada é simples, mas eu digo assim, começar das pequenas coisas, né? Porque isso é incomum para todos. Acho que todos nós estamos aqui para nos tornarmos, né? Pelo menos na hora que a gente desativar esse corpo físico, a gente está melhor do que quando nós chegamos aqui. E eu acho que volta no ponto da autoobservação, sabe? Porque quando eu comecei a fazer, né, uma observação mais detalhada do espaço que eu ocupo, por exemplo, dentro da família e do que, por exemplo, o companheiro exige de mim, né? Nos momentos, por exemplo, em que eu sinto irritação ou raiva ou me tira do sério. Então, quer dizer, a partir daí é que eu fui encontrando ou desenhando o meu propósito, sabe? Porque às vezes as pessoas acham assim, meu propósito é fundar uma creche. Eu vou desencarnar sem o propósito, porque não é. O meu propósito, eu estou dentro de um núcleo familiar. Hoje eu tenho esposo e filha. O meu propósito está ali. E à medida que eles me exigem algumas coisas que eu tenho dificuldade, a minha proposta é ali. Já sei. Então eu vim para tentar escutar mais, para poder entender, para poder esperar 30 segundos para poder responder, né? É as pequenas coisas, mas e aí eu encontro o meu propósito, porque a partir do momento que eu passei a fazer essa observação e passei a fazer esse pouquinho, o fluxo dos relacionamentos melhoraram. Perfeito, Paty. É isso mesmo. É isso mesmo. E é interessante, né, o Valdo Vieira, que foi companheiro do Chico durante muito tempo,
quando ele já estava perto da dessoma dele, do desencarne, daí tinha um pessoal lá que estava cuidando dele, depois eles passaram isso para a gente, que ele falou que o voluntariado é ótimo, que as instituições, né, filantrópicas são ótimas, ajudam a pessoa, mas o mais importante é a família, que tinha que cuidar. Eu fico até arrepiada, porque eu achei interessante, porque ele construiu uma comunidade enorme, vários centros, né, com várias especialidades, e ele falou isso perto do desencarne dele, falando para as pessoas mais